3, verso 5. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu já falo o versículo, vocês vão procurando aí. Que maravilha estarmos na casa do Senhor, né? Estava até falando para a irmã Thaís, quase que eu não consigo ver. Foi eu confirmar para ela que eu ia vir pregar, o meu chefe arrumou treinamento para sábado. É só Deus na nossa vida, né? Glória a Deus. Êxodo capítulo 5, capítulo 3, verso 7. Louvado seja. E quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Hoje o meu encarregado falou assim para mim: nossa, culto de tarde. Eu falei: filho, é difícil só para chegar, mas depois que chega é só glória e fogo do altar, rapaz. Glória a Deus. Eu passei aqui, mas Deus abençoe. Mas pode trazer que eu tomo água. Esse vaso, Deus abençoe. Glórias a Deus. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Oh, glória. Isso significa que está todo mundo vindo na escola bíblica. Eita glória. Oh, glória. Êxodo, capítulo 3, verso 6. Eu vou ler um antes, tá bom? E aí a gente para no 7. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores ou opressores, dependendo da tradução que vocês estiverem lendo agora. E conheço-lhe o sofrimento, e podem se assentar, dando glória a Deus, louvando o nome dele que é santo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glórias a Deus. Então, estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para adorar e engrandecer o nome santo dele, que é digno por toda a eternidade, né? Amados, enquanto a gente estava lendo aqui o versículo 6 e 7, né, o capítulo 3, ele vai contar que Deus ele aparece para Moisés. Só que Moisés estava fazendo o que quando Deus aparece para ele? Trabalhando. Moisés não estava descansando na rede, Moisés não estava de boa com a esposa, ele não estava curtindo a casa do sogro, ele estava trabalhando. É a parte que mais me chama a atenção, porque é a primeira parte do texto. A Bíblia ela vai ser enfática que Moisés estava apacentando o quê? As ovelhas do sogro. Ou seja, ele não tinha bens, ele não tinha nada para ele construir, ele estava cuidando daquilo que era do sogro, com o mesmo amor, o mesmo carinho que fosse para ele mesmo. Paulinho, você veio aqui para estar falando que a gente tem que ajudar as pessoas a enriquecer? Nada disso. Nada disso. O que eu quero mostrar para vocês é o caráter de Deus. Aleluia. E o caráter de Deus, ele é refletido... Pode me ler. Comentou? Glória a Deus. O caráter de Deus, ele é refletido no servo de Deus. Ele é refletido no servo de Deus. Deus, ele, quando ele chama pessoas para fazer a tua obra, ele não chama as melhores pessoas. A Bíblia vai ser enfática nisso. A Bíblia fala que Deus escolhe os loucos, escolhe aqueles que não são, e ele escolhe aqueles que não sabem. Porque quem capacita é Deus. Aleluia. Quem tem que transparecer é Deus. Aleluia. Só que a Bíblia nunca vai falar: Deus chama preguiçosos. Deus nunca vai chamar preguiçosos. Só que o mais interessante dessa passagem é que Moisés estava fugindo. Moisés tinha não acabado de fugir, né? A gente lê, pensa que acabou de fugir. Moisés acabou de fugir, já está trabalhando, Deus já chama ele. Parece que é tudo assim, né? Mas Moisés tinha fugido. Ele estava sendo perseguido porque, no momento de ira,
matou um egípcio. E a gente sabe qual foi a história, como que Moisés foi parar no Egito. A gente sabe o que aconteceu para eles ter matado aquele egípcio, e isso não é justificativa para nada. E por isso que ele estava sendo perseguido. Independente da ira, independente do que ele estava passando, não foi justificativa ele matar alguém. Deus permite que ele seja perseguido. Permite que ele perambule pelo deserto até ele encontrar um poço. E ali a vida dele começa a mudar. Após chegar nessa cidade, onde ele não conhecia ninguém, ele não tinha família, Moisés encontra algumas mulheres apacentando ovelhas. E uma dessas mulheres pega e leva ele até o pai e apresenta ao pai dela. Coitado, está sofrendo, estava no sol, vamos levar para casa, vamos ser hospitaleiro com ele, vamos cuidar dele, das feridas dele. E aí Moisés vai, é cuidado por aquela família, e em retribuição Moisés trabalha para aquela família. Só que agora ele já é genro daquele homem. Ó a vitória aí, irmãos. Gente, só tem irmãs aqui, tá? Glória a Deus. Ó a vitória aí, irmãs. Um varão valoroso. Saiu do deserto. Né, Felipe? Saiu do deserto o homem. Quem quer imaginar que o homem que saiu do deserto era tão trabalhador assim? Ninguém, né? Ninguém imagina que alguém que está morando na rua é tão trabalhador, né? E aí, ele é cuidado por essas pessoas. E aí Moisés ali apacentando as ovelhas, levando as ovelhas para comer. De longe, no meio do deserto, pastor, uma sarça pega fogo. É o comum, né? Deserto, calor, a sarça é um arbusto seco, né? Então é comum ver uma sarça pegar fogo. E aí Moisés olha e fala assim: mas não sai cinza? O que acontece com essa sarça? Desperta a curiosidade de Moisés. E ele fala: eu vou chegar perto, eu vou ver por que isso daí não está pegando fogo, por que não consome, por que não sai cinza dessa sarça. Eu não escuto nem estralar. E aí Moisés se aproxima. E enquanto ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus. Calma aí, Moisés. Porque o lugar que você pisa é terra santa. É terra santa, irmãos. Mas Paulinho, você está querendo dizer que a terra ali era santa? Não, porque a partir do momento que a presença de Deus se apossou daquela sarça para falar com Moisés, aquele local se tornou santo. Aleluia! Porque santo é aonde Deus faz a sua habitação, é onde Deus coloca a planta dos seus pés. Ali se torna santo. E Deus fala: calma aí que essa terra é santa, não vai chegando de qualquer jeito. E aí Moisés percebe que há algo diferente naquele negócio, porque sarça, quando queima, pega fogo e acaba rápido. Quem já viu pegar fogo no pasto seco, vê que o negócio vai e some, né? Acabou. E uma sarça pegando fogo seria a mesma coisa. Acabou. Não tem mais combustível. A gente sabe que o fogo só permanece se tem combustível. Mas a sarça estava queimando. E Moisés falou: o negócio está diferente. E ele se prostra. Enquanto ele se prostra, Deus fala: eu sou o Deus do seu pai. Sou o Deus de Abraão. Sou o Deus de Isaac, de Jacó. Aleluia! E aí, além do ponto onde Moisés estava trabalhando, que me chamou a atenção, porque há bastante coisas nesse texto para me chamar a atenção, para chamar a atenção da gente. E a primeira que eu falei para vocês foi: ele estava trabalhando. A segunda que me chamou a atenção, Deus no meio da sarça fala assim: Moisés, eu vi a aflição do meu povo. Aleluia! E não só vi, eu conheço o seu sofrimento. Aleluia!
Aleluia. Que Deus, irmãos, que pode dizer para nós, quem de nós pode falar, eu sei, Marta, qual que é o seu sofrimento, eu tenho visto o seu sofrimento. Quem de nós pode falar isso? E Deus diz para Moisés, eu vejo o sofrimento do meu povo. Aleluia. Eu conheço esse sofrimento. Glória a Deus. Paulinho, mas a gente sabe que Deus ele vai ter o plano de mandar Jesus, e Jesus morrer por nós somente daqui 2000 anos. Mas esse plano já era desde o início, desde antes da fundação do mundo. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus já havia morrido antes da fundação do mundo. Aleluia. Então ele sabia o nosso sofrimento. Ele sabia o sofrimento do povo dele naquele momento. Ele conhecia, ele conheceu na pele. Mas o que eu quero mostrar para vocês, além do caráter de Deus, nessa tarde, é que além dele ter um caráter excepcional, ele também quer intimidade com a gente. Glória a Deus. Aleluia. Antigamente a gente sabia, quem foi católico ou qualquer outra religião, sabia que para eu conseguir uma provisão eu tenho que fazer o quê? Pedir para alguém, né? Eu quero uma benção, pede para o fulano, pede para o ciclano. Eu quero casar, fala com o santo casamenteiro. Deixa é vela, né? Do católico é vela, da Umbanda é despacho. É o prato, né? Eu não preciso estudar essas partes, as diferenças. Então cada um vai ter um jeito de você pedir alguma coisa para o seu Deus. E aí a gente percebe que nenhum desses deuses quer intimidade. E eu não quero nem entrar aqui no princípio de se existe ou se não existe, se é demônio ou se não é demônio, porque a Bíblia fala que tudo além de Deus é nada. Tudo além de Deus é nada. Então se eu creio em Deus, eu posso descartar o restante. Aleluia. Qualquer meio termo, qualquer vírgula, qualquer ajudinha, eu posso descartar. Aleluia. E então, vamos ver Moisés conversando com Deus. Mais para frente, vamos ver lá no capítulo 32 de Êxodo. Bora lá, quem está com a Bíblia aí vai acompanhando. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 32 de Êxodo, o verso 9 e o verso 10. Desculpa, 32, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Glória a Deus. Êxodo 12, verso 40. Aleluia. Depois de tanto problema, de tanta situação, Moisés vai lá, negocia com o faraó. Vai, faraó, libera meu povo. Vai, faraó, Deus já mandou. Vai, faraó, eu preciso que esse povo vai. Esse povo precisa ir para a terra que Deus já mandou. E faraó endurece o coração, fala negativo. Tá achando que eu vou perder essa mão de obra barata? E aí, Moisés, Deus lá no capítulo 12, versículo 40, eles conseguem sair do Egito. Aleluia. E aí Deus ele faz uma promessa para o povo. E a promessa é o seguinte: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito, versículo capítulo 14, verso 14. Glória o a Senhor Deus. pelejará por vós e vós calareis. E vós calareis. O povo já estava questionando: será que a gente vai sair mesmo do Egito? Depois de ver tanta coisa lá, tantos sinais, Deus mostrando que aqueles deuses não eram deuses de verdade, Deus mandando pragas, confrontando cada deus daquele. E os hebreus não sofreram nada. O seu gado não sofreu nada. A gente vai ter uma peste que mata todo o gado do Egito.
Mas o gado dos hebreus está de boa. Glória a Deus. E aí você pensa, que peste que é essa que é seletora, Paulinho? Não existe peste seletora. Não existe doença seletora. A gente vai ver que a Covid, ela não selecionou pessoas. Ela foi de um para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E a peste é a mesma coisa. A gente vai ver que quando no pasto, se o gado pega carrapato e não for cuidado, esse carrapato ele vai proliferar, e vai proliferar, e vai proliferar, e vai acabar com o gado. Se isso não for tratado. Só que o povo lá no Egito, os hebreus lá no Egito, sendo escravizados, depois que conseguem sair, ainda falam, era melhor ter ficado no Egito. E Deus ainda sendo bondoso fala, eu vou pelejar, mas vocês calem a boca. Fiquem calados. Por que, Paulinho? Será que Deus iria se arrepender? Negativo. Negativo. É porque de tanto murmurar, a gente toma a decisão errada. De tanto murmurar, eu volto para a escravidão, pastor. De tanto reclamar, eu desanimo todo mundo que está do meu lado. E aí vamos prosseguir, senão eu não consigo finalizar, porque tem ainda bastante coisa para falar. E aí lá agora sim, no capítulo 32, verso 9 e 10. Moisés no monte. Já tinha passado um tempo ruim. Já estava tranquilo. Eles estavam sossegados, pastor, só estava aguardando as leis agora. Falar, agora a gente vai ser uma sociedade. Deus está dando a lei para Moisés, a gente vai ser considerado uma sociedade, porque agora temos normas, temos um regimento. Só que Moisés passa 6 meses. Moisés não manda um zap, pastor. Moisés não fala, pessoal, calma aí. Ele não entrou no grupo da família. O pessoal, calma aí, aqui está bem pegado. Deus está escrevendo no raio ainda, na pedra. Aí você sabe, é muito fácil. Moisés não fez isso. Moisés não mandou um pombo correio. O pessoal, aguenta aí aqui, vai demorar mais 5 meses agora. Moisés não mandou nada. E aí o povo desesperado, ainda pensando lá no Egito. Pensa, tudo bem, tudo tranquilo. Faltava comida? Não faltava. E a sandália? Top. Parecia nova, pastor. A sandália parecia nova. Nem desgaste. O povo andando naquele sol quente. A gente anda aqui 2 minutos no asfalto. Você parece que seu pé está no chão. Parece que você não tem nada no pé. Está com dois descalço. E o povo andando no Egito, a sandália tranquilinha. A roupa, pastor, o povo crescia, a roupa crescia junto. Aleluia! Grande não tinha Deus, necessidade aleluia. de fazer vestimenta. O povo ainda reclamando. O povo ainda pensando lá no Egito. E aí o que faz? Miriam, fala pro seu irmão, Moisés não chegou ainda. Ele abandonou a gente, Deus levou ele lá de cima mesmo. Faz deuses pra gente, esses deuses vão ser os deuses que tirou a gente do Egito. Vai querendo tirar a glória de Deus. Aí fica fácil, né, pastor? Pega o bonde andando, senta na janelinha e fala assim, beleza? Aí fica fácil. Trocaram o Deus de intimidade para quê? Para um Deus que não vê, que não fala, que não ouve e que não tem intimidade. Aleluia. Trocaram o Deus que não exigia muito, só adoração, só o respeito que é digno dele, só a glória que já é dele, só a intimidade que já deveria ter sido dele, não deveria ter sido perdida. Era só isso que ele exigia. E aí o ser humano, no egoísmo, não, vai lá, Miriam, fala com o seu irmão e
E levanta um Deus aí pra gente adorar, porque está difícil esse aqui. Esse aqui coloca medo na gente. Ele aparece em nuvens trovejando. Como que a gente chega perto de um Deus desse? A gente morre na hora. E aí? Aleluia. E aí? O que eles fazem? Fazem ao Deus. Fazem festa para esse Deus, pastor, que não quer intimidade com eles, que não quer nada com eles. Esse Deus que só quer ver eles na miséria. Vamos dizer a verdade. Porque todo e qualquer Deus, além do nosso Deus, Ele não te dá nada. Não te dá nada. Só escravidão. Só miséria. É só miséria. Ah, Paulinho, mas uma coisa ou outra dá certo. Mas no geral, faz um apanhado geral. Vê o geral de tudo assim. A família toda destruída. A vida um lixo. A parte sentimental pior ainda. Ah, Paulinho, mas você tem que entender que servir a Deus também não é fácil. 6 meses, Paulinho. 6 meses para umas leis, para 10 leis, que não são 10 leis. Pensa. E aí Deus, em sua ira, o que ele fala para Moisés? Moisés, desce agora. Aquele povo, seu povo. Pensou? Por causa da nossa irresponsabilidade, por causa da nossa aleluia, ingratidão. Deus não nos reconhecer mais como povo dele, não nos reconhecer mais como criatura dele. E ele diz para Moisés: Moisés, o seu povo levantou Deus de olho. Desce agora, eu vou exterminar todo mundo e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés, conhecendo o caráter de Deus, muito entristecido não pela fala de Deus, mas pela atitude dos hebreus, daquele povo que saiu para adorar a Deus e por causa de 6 meses adorou a outros deuses. Ele fala: Deus, chega aqui, deixa eu te falar um negócio. Você acha certo? Esse trampo todo que o Senhor fez, tirou o povo do Egito, castigou o Egito, guardou eles no deserto, livrou eles no deserto, os bandidos que vinham para assaltar não venciam. O senhor acha que é sério? O que as nações vão falar? O senhor é um Deus de mentira? Moisés foi inteligente, usou de sabedoria. Deus precisa de conselho? Precisa? Não precisa. Deus estava testando Moisés para ver qual que era o caráter de Moisés. aleluia. Se você no lugar de Moisés, isso aí, Deus, acaba com todo mundo, nem eu estou aguentando esse povo. Mata todo mundo, faz. Não aguento mais. Todo dia uma coisa diferente. É comida. Não sei o que. A comida que eu guardei de ontem estragou. Vai, lógico, tá falando que não é para guardar. É para comer no dia. Não tem peixe. Mas vocês estão de barriga vazia? Mas todo dia maná. Meu amigo, com todo respeito, eu comi a vida inteira ovo. Minha esposa fala: não tem mistura. Eu falo: filha, tem ovo aqui, ó. Tem ovo é mistura. Um brócolis. Ovo é mistura, irmãos. Deus que me livre. Se Deus me permitiu ter ovo, glória a Deus. Do céu. Pastor, teve época que eu não tinha nem arroz para comer, pastor. Era um feijãozinho e um pouquinho de farinha que eu tinha que dividir com meus irmãos. Glória a Deus. Tem ovo, pastor. Para ele virar uma galinha é só deixar chocar.
E o povo reclamando, só tinha maná. Oh, meu Deus. Aleluia. Coitadinho deles. E aí Moisés, em sua sabedoria, dá conselho para Deus. Olha que maravilha. Queria eu ser registrado na Bíblia dando conselho para Deus, pastor. Que exemplo que é esse de ser humano? Aleluia. Só que a gente vai ver que nem sempre foi assim. A gente vai ver lá em Gênesis. Lá em Gênesis, vamos voltar um pouquinho. Gênesis capítulo 12. Deus vê um homem justo, pastor. Ele olha lá do céu, vê um homem justo. Oh, mas glória a Deus. Vai, Senhor. Deus olha lá do céu e vê um homem justo. Fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mandei. Abraão, beleza. Bora, mulher. Bora, criançada. Pega os bichos. Pega os servos. Bora. Pai, mãe, beijo, abraço. Do nada aparece um sobrinho. Ô tio, leva eu. Não estou falando de afogado, não. A promessa não era para ele. Deus não chamou ele. Parece um sobrinho, sempre tem um para entrar no meio da história. Com certeza. E aí Deus olhou lá do céu e falou: cara, Abraão é um cara justo. Ele vive numa terra de adoração a outros deuses. Deus olha e acha graça em Abraão. Se tem homem que eu admiro na Bíblia, além de Paulo, que a gente tem o mesmo nome, né? É uma brincadeira, o Paulo foi excepcional mesmo. Mas além de Paulo e, acima de tudo, Jesus, né? É o tal do Abraão e do Moisés. Um deu conselho para Deus, cara. Eu não consigo dar conselho para minha esposa. Né, lindo? E o outro, aparece um Deus. Esse Deus fala: cara, te ajeite justo, vai para a terra que eu te mandei. Ele não sabe para onde que é. Ao redor da terra dele é só deserto. Ele fala aqui: eu, no lugar desse Abraão, que terra, tá doido, é? Aqui eu estou de boa, na casa da minha família. Olha o tanto que o meu gado prospera. Pastor, humanamente, o senhor ia pegar seu gado, sua família, entrar no deserto, porque mandou, vai. Humanamente, pastor, o senhor é um homem de Deus, vamos falar humanamente. O senhor ia fazer isso? Risco de perder seu gado? Eu fiz. Eu estou falando humanamente, eu não estou falando do senhor como pastor. É que eu estou falando, eu fiz isso. O senhor fez, então vamos pegar outra pessoa. O senhor é exemplo só para a parte boa, vamos pegar. Cadê ele? Felipe. Achou Felipe. Felipinho, você faria? Seu gado, 300 cabeças de boi, você ia ficar no meio do deserto, sabendo que qualquer coisinha você ia perder tudo, você ia? Humanamente falando, não. Não ia. A gente não iria, irmãos. E teve um doido, Abraão, o nome dele. Ele falou assim: beleza, eu não sei quem és tu, mas se o senhor acha que eu sou justo, bora lá, segue o barco, então bora. Vai caminhar no deserto. No meio do caminho tem alguns problemas, né? O povo sequestra o sobrinho dele, ele vai guerrear contra esse povo, pela glória de Deus ele vence, se separa do sobrinho. Tranquilamente, resolve mudar o plano de Deus, né? Volta para o Egito. Não tinha nada a ver. Deus mandou para ele para outro rumo. Ele vai para o Egito. Chega lá no Egito, lembrando, esse Egito não é o mesmo do tempo de Moisés. É um Egito totalmente diferente. Totalmente, nessa época, segundo alguns arqueólogos, agora vamos para a parte histórica. Segundo alguns arqueólogos,
conforme conta a história, o Egito nessa época era um Egito de pessoas que se aglomeraram naquela região, ainda não tinha um governo. Tinha uns que se levantavam como líder, outros que se levantavam como líder, mas nada tão próximo quanto o Egito da época de Moisés. Então, beleza. Com isso em mente, eu vou saber que ali vai ter vários povos naquele lugar. Eles vão se tornar egípcios mais para frente. Até então, eles são vários povos reunidos à beira do Nilo. E aí, Abraão chegando pertinho da entrada da cidade, pastor, ele olha para a mulher e fala assim: ó, se perguntar, a gente é irmão. Se perguntar. E você é bonita, eu sei que os homens vão te olhar. Para que ninguém me mate, é melhor que me chamem de cunhado do que me matem. E vai. Entra na cidade. Os homens veem Sarai, ainda não é Sara. Vem Sarai e fala assim: bonita, hein? Vem cá. Você que é o marido dela? E o que ele fala? Não, a gente é irmão. Tá outra coisa que eu não faria, irmãos. Só Deus sabe o tanto que eu lutei para ficar com essa mulher. Você está de brincadeira, pastor? É sua mulher? Com certeza. Mas eu vou te matar. Eu não estou nem aí, meu amigo. Eu morro o marido dela. Eu vou. Até que a morte me separa. Acabou, morreu, acabou, pastor. Colocando em risco aquilo que Deus planejou na vida dele. Abraão, vai para a terra que eu te mandei, Abraão. Lá eu te farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E Abraão acha melhor mudar os planos de Deus. Vai para o Egito, porque nessa época o Egito tem notícias que está em prosperidade. Porque lembra que eu falei? São vários povos se aglomerando ali. Então, se eles estão se reunindo, com certeza a economia vai ser muito maior. Vai ter prosperidade ali naquele local. E são várias pessoas, Thaís. Uns com engenharia, outros com técnicas de plantio, outros com bens para poder vender, porque até então, nessa época, ainda é por troca. Ainda é por troca, não é dinheiro. Então, a prosperidade dessa época vem para aquilo que eu consigo produzir. E Abraão falou: bom, eu tenho um monte de gado, eu e minha família não comem tudo isso, eu vou vender. Qual que é o meu melhor lugar? Egito. E esquece da obra de Deus na vida dele. Ele muda os planos de Deus. Só que Deus é tão perfeito que quando o faraó, né, que a Bíblia chama como faraó, mas não é o faraó que a gente conhece do Egito da época de Moisés. É um faraó, mas não com o mesmo poder. O faraó pega a mulher, leva para casa dele, e aí de repente, no meio da noite, ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Sonho. Agora sim. Ele tem um sonho. E o próprio Deus vem falar com ele: por que você pegou a mulher do meu servo? E esse sonho ele é tão aterrorizante para Faraó que ele tem que devolver ela imediatamente, com medo de morrer. Mas Paulinha, Faraó, ele não confia nos deuses dele. Só que você tem que entender que os deuses dele não apareciam em sonho. Os deuses dele não interagiam com eles. Aleluia! Os deuses deles são os próprios faraós que morreram. São deuses mortos que foram sepultados. E aí, segundo a história deles, né, segundo a mitologia deles, pega o Nilo e vai para os céus, né? E eles vivem esse ciclo, andando no Nilo. Não sei que paisagem linda que é essa, que eles gostam de ficar ali voltando no Nilo. Os
deuses deles não tinham essa intimidade. Eles não falavam com as pessoas, eles não interagiam com as pessoas. Claramente eu ficaria desesperado. Uma experiência dessa. E aí ele devolve a esposa de Abraão. Aí lá em Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, verso 2, Deus vai provar Abraão, irmãos. Porque você tem que entender que quando Deus ele dá uma promessa, Ele tem os planos nas nossas vidas, Ele também prova a gente. Ele prova a gente. E aí, Deus livrou ele, devolveu a esposa dele, ele foi em direção à terra que Deus tinha mandado. E aí, muito tempo depois, nasce quem? Filho da promessa. Oh, glória! Deus falou, o pastor tinha falado: Abraão, eu vou te dar um filho. E Sarai olha assim, é doido, é? Uma velha como eu, vai ter filho? E aí Deus, lá no capítulo 22, Ele vai cumprir a promessa. No capítulo 22 não, no capítulo 21, no capítulo antes, Ele vai cumprir a promessa que Ele deu. E aí quantos anos que Abraão e Sarai está? 100, se eu não estou enganado. Deixa eu ver. Abraão 100 e Sarai 90. É velho para mais de menos. 99 anos, irmão. O meu sonho é chegar a 67. Depois disso eu falo, Deus pode me levar. Misericórdia. Tá cheio de virtude. 67 para mim já tá bom, pastor. Tá ótimo. 67. E Abraão. Aleluia. Oi? Nossa, o projeto de Deus, amém. Senhor. Começa a acabar. E aí lá no capítulo 22, Deus fala assim: beleza, Abraão. Agora já Abraão. Deus fala para Abraão: Abraão, beleza, cumpri a promessa, bora lá. Agora você vai ter que me adorar. Pega o menino, sobe no monte e sacrifica. Ah, sacrifica o carneiro? Negativo. Ah, uma pomba? Negativo. Uma vaca? Negativo. O seu filho. Eu te dei ele, mas me devolve. Pensou? Pensou, pastor? Eu chego aqui, pastor, top, o celular pro senhor. Não, me devolve. Deus pega e fala isso para Abraão. Abraão, devolve o menino. Vamos ver se você confia em mim. Está vendo porque pode admirar esses homens? Menos na parte que ele falou que a mulher era importante. No restante, eu admiro eles bastante. Já pensou? Eu acabo de casar com a Poliana e Deus fala assim: agora vai lá e sacrifica ela. Poxa, o senhor não quer me levar, não? Meu Deus, leva eu. Como que eu vou fazer isso, Senhor? E Abraão nem questiona. O mais bonito é isso, que Abraão nem questiona. Eu quando era criança, pastor, eu era criança assim, muito arteira, sabe? Muito arteira. Arteira de um ponto, o pastor está pregando e eu sempre arteira. E minha mãe, eu olhava para minha mãe com a cara vermelha, doida para me pegar assim. E eu aqui.
E tudo que minha mãe mandava fazer, o que eu fazia, pastor? Por quê? Paulinho vai lá e pega um copo de água pra mim. Por quê? Tipo assim, só não tem mão? Lógico que eu não fazia isso, só perguntava por quê. Eu sabia até onde eu podia ir. Por quê? Paulinho, você já viu se seu irmão comeu? Por quê? É a primeira pergunta da gente como filho. E Abraão nem muda o semblante. A Bíblia relata que da mesma forma que Deus fala com ele para sacrificar Isaac, ele fala, beleza, bora, chama os servos, junta a lenha, vamos adorar a Deus. Ele nem muda a feição do rosto, porque ele sabe que o mesmo Deus que deu é fiel para devolver. Será que Deus não era fiel para devolver o filho dele no mesmo momento, pastor? Aleluia. Com certeza. Aqui, Deus não ia fazer isso. Deus não ia tornar o servo dele assassino do próprio filho. Pensa no psicológico do pai. Deus, ele nos conhece, irmãos. Chega um momento da história de Israel, e isso eu já estou jogando lá na frente. Chega um momento da história de Israel, e aí isso a gente vai ver no livro dos... Oh, meu Deus. Deixa eu lembrar aqui. Oh, glória a Deus. Dos Juízes. Glória a Deus. No livro dos Juízes, a gente vai ver que o povo já estava tão corrompido que eles adoram a quem? Moloque. Quem é Moloque, Paulinho? É só um Deus de pedra. E qual que é a exigência dele? Sacrifica os seus filhos. Sacrifica as crianças. Um Deus que não te conhece, um Deus que não te vê, não te ouve, não fala com você e nem sabe o seu nome. Um Deus que ele não conhece a sua aflição, ele não conhece a sua dor. E ainda olha para você e fala, dá seu filho. E ele não te dá uma opção, é dar o seu filho. Pronto. Que Deus que é esse, pastor? Que pede para que eu sacrifique o meu filho, não se importa como vai ficar a minha mente, como vai ficar o meu emocional. Ah, Paulinho, você tem que entender que um pai que mata um filho, esse pai ele não tem sentimentos, esse pai ele não tem consciência, é mentira. É mentira. Todo ser humano, e isso é comprovado cientificamente, todo ser humano que mata alguém, ele fica modificado. Ele já não é mais a mesma pessoa. Ele nunca vai ser mais a mesma pessoa. Isso eu estou falando, matar alguém. Agora você imagina, matar o próprio filho. Aquele que você viu crescer, que teve um sentimento ali. Para a mãe é pior ainda, que passou com aquela criança no Sangue ventre. de Jesus. Ela foi uma com o filho dela. O que ela comia, o filho dela comia. O que ela sentia, o filho dela sentia. Aleluia. Se ela se alegrava, o filho se alegrava. Imagina. E Deus ele faz diferente. Abraão colocou o moleque lá em cima do altar, veio com a faca. Quando ele olha um carneiro. E Deus fala, Abraão, não precisa mais sacrificar um menino. Eu vi que você é fiel. Vai lá, busca o carneiro, pode sacrificar e agora eu vou receber. Glória a Deus. Olha que Deus que é esse, pastor. Ele testou Abraão até o último segundo. Ele falou assim, tem uma segunda opção aqui. E Abraão vai lá, pega o cordeiro, sacrifica e volta feliz da vida. Volta com a fé dele renovada e conhecendo agora o Deus dele.
conhecendo o Deus dele. Paulinho, mas você falou que Deus chamou, como é que ele não conhecia o Deus dele? Quantos de nós conhecem o nosso Deus quando ele nos chama? Quantos de nós conhecem o nosso Deus quando ele aparece na sarça, a sarça não se queima, ele nos chama pelo nosso nome e fala, cara, eu conheço o seu sofrimento, eu conheço a sua dor, eu senti isso. Aleluia. Quantos de nós conhecem o caráter do nosso Deus? Nesse momento que a gente foi chamado, que a gente está vendo o caráter dele, nenhum de nós. Nenhum de nós. Nós vamos conhecer ele conforme nós nos relacionamos com ele. Aleluia. E aí, quando eu falo de relacionamento, pastor, de quem que eu lembro? De quem que o senhor lembra quando fala de relacionamento? Relacionamento? Foi minha esposa, né? Não, da Bíblia. Da Bíblia. Se fosse eu lembro da minha esposa também. Claro que é Cristo, né? Oi? Claro que é Cristo, relacionamento com o Senhor. Glória a Deus. Só que eu sempre lembro de Adão. Você acredita? A palavra. A palavra. A gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Glórias a Deus. Quem tem glória da glória. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26, verso. Capítulo 1, verso 26. Eu estou confundindo tudo. Também disse Deus: façamos o homem. A quê? Nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, que ele reine sobre as aves dos céus, que ele reine sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam por ela. Eu acho engraçado dessa passagem, desse começo da Bíblia. Acho engraçado, não, acho muito interessante, né? Sabemos que Adão teve o problema dele, Adão condenou toda a humanidade por causa de um defeito dele. Mas não é isso que eu quero apresentar de Adão. O que eu quero apresentar não é nem de Adão, é de Deus, o próprio caráter de Deus. Você vê a Bíblia narrando, no princípio, a terra era vazia e sem forma. E aí Deus fala, está escuro, que haja luz. Vai, que haja firmamento agora. E ele vai narrando e vai falando o que é para existir. A Bíblia nos fala isso claramente. É como se Deus, eu lia esse versículo, pastor, e parecia que Deus era um maestro. Parecia que ele estava assim, ó. E as coisas iam aparecendo, pastor. Eu falei, meu Deus, que coisa magnífica. Só que quando chega no homem, ele fala, façamos a nossa imagem e semelhança. Ele não está mais orquestrando tudo para que exista. Um detalhe, o cuidado de Deus em criar tudo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus cria tudo perfeito. Quero que vocês entendam isso. Deus criou tudo perfeito. Só que no homem ele fala, vamos fazer a nossa imagem e semelhança. E se diga o quê? Que ele se interessou em fazer com a própria mão. A Bíblia vai falar que quando Deus cria o homem, o orvalho surge da terra. Esse orvalho ele umedece a terra. E aí Deus vai lá do pó, faz o barro, faz o molde. E quem sai? Adão. Está perfeito? Adão já pode começar a trabalhar no Éden? Não, ainda falta o Espírito. E Deus sopra nas narinas de Adão o Espírito de vida. Isso é intimidade, irmãos, com a criatura. É intimidade de um Criador que vai e se preocupa em pegar, moldar,
Ele não precisava desse trabalho todo. Que haja o homem. E houve o homem, mas a Bíblia não narra dessa forma. A Bíblia fala que Deus olhou, pegou do pó da terra e fez o homem com suas próprias mãos. Para vocês entenderem melhor o que eu vejo nesse texto, vamos para a cultura grega. Como que surgiu o ser humano na cultura grega? Cronos é decapado. Quem que é o Cronos? É o Celso. Cronos foi impossibilitado de fazer filhos. E aí o sangue que sai dessa parte que foi arrancada cai sobre a água, nasce uma deusa e nasce os homens. Essa é a criação dos homens na mitologia grega. Em outras mitologias, você já vai ver o homem surgindo de outras formas, mas nunca, em nenhuma delas, você vai ver um Deus que olha e fala, vamos fazer da nossa imagem e semelhança. Aleluia. Que para que ele tenha vida, peraí, você nunca vai ver isso em nenhuma mitologia, em nenhuma história. E aí você pega e olha na internet, muitas pessoas falando assim, porque o Deus do Antigo Testamento, ele era tão irado. Que Deus irado que é esse que eles enxergam no Antigo Testamento? Porque olho por olho, dente por dente. Era o mais correto naquela época. Não concorda comigo? Se eu roubei alguma coisa do senhor, eu tenho que te devolver no mesmo valor. Qual que era a medida de dinheiro naquela época? Não existia. Se eu tinha um celular para vender, eu tinha que trocar por outra coisa do mesmo valor, ou que alcançasse o mesmo valor. E aí você vê as pessoas falarem tão mal desse Deus do Antigo Testamento e falam, nossa, o Deus do Novo Testamento ele é tão bonzinho, ele é só amor. Não sabem que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e a gente vai ver essa confirmação. E para encerrar a pregação nessa tarde, irmãos, a gente vai lá para o livro de João, capítulo 1, João, capítulo 1, verso 14. João, capítulo 1, verso 14. Vamos no primeiro. João vai relatar: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Em algumas traduções vai estar falando, ele tabernaculou. Aquilo que ele queria desde o início, quando ele criou Adão, ele falou: Adão, cuida de todos os animais, domina sobre tudo. Você vai dominar sobre tudo, você é minha imagem, minha semelhança. E todos os dias eu vou sentar com você no jardim, vou conversar com você, vou ter intimidade com você. E aí no Novo Testamento ele vai falar, João vai falar, ele tabernaculou, ele habitou entre nós, ele conheceu 12 discípulos. Glória a Deus, aleluia. Que Deus é esse, irmãos? Que ele não vem buscar somente a adoração da gente, ele vem buscar intimidade. Aleluia. Que intimidade é essa, Paulinho? Intimidade de conversar face a face. Aleluia. De poder sentir a presença dele, de poder sentir o toque dele, e saber que eu não estou mais só. Aleluia. Ele nos chama no deserto das nossas vidas. Ele aparece para nós de forma mirabolante, assim como foi com Moisés, numa sarça pegando fogo, mas não se consumia. E a gente não é interessado por essa presença, a gente se aproxima, a gente sente a presença. Aleluia. Só que quando ele pede intimidade, a gente sai fora. A gente se afasta na hora, pastor. Por quê? Porque a Bíblia vai falar: eu vim para os meus,
Só que os meus amaram mais as obras das trevas. Porque se envergonharam tanto de suas obras que preferiram ficar escondidinho. Lembra de Adão? Adão, cadê você, Adão? Queria falar com você, Adão. Ô Adão, estou aqui naquele lugar que eu sempre venho para conversar com você. E Adão, Senhor, eu percebi que eu estou nu. Mas você estava nu era sempre, meu amigo. Eu nunca te dei roupa. Quem te falou que você está nu? Nós amamos muito mais as nossas obras de vergonha. E nos escondemos da presença de Deus. E deixamos a intimidade com Deus. Irmãos, não entendam que eu estou aqui acusando ninguém. Eu não estou acusando ninguém. Essa palavra, ela me bateu tanto. Enquanto eu ajoelhava para orar, eu não conseguia pensar em nada, não conseguia falar com Deus, porque essa palavra ela ficava martelando na minha mente e me lembrando quantas e quantas vezes eu me afastei da presença do Senhor. Eu deixei a intimidade com Ele para me esconder atrás das minhas obras de vergonha. E esqueci que o amor dele é tão misericordioso que quantas vezes ele livrou Abraão, quantas vezes ele livrou o povo lá no Egito, o povo brigando, reclamando. O povo olhou assim e falou: Moisés, você não manda mais aqui não. Deus fala com a gente também, então a gente vai seguir a vida. Ah é? Quem é você? Quem está com você? Eu e minha família. Então beleza, a terra se abre, mata todo mundo. E quem ficou foram só os que não se levantaram contra Moisés. O povo reclamando, as roupas não acabavam, a sandália não acabava. E Deus ainda livrava. Deus que é esse, pastor? As serpentes vêm, de tanto o povo reclamar, elas começam a envenenar as pessoas, começam a morder as pessoas, e Deus em misericórdia falou: vai lá, Abraão, Moisés, levanta uma serpente no madeiro lá, e enquanto eles olharem para a serpente, eles vão ser curados. O veneno da serpente não vai mais fazer mal para eles. Que Deus que é esse, irmãos? Que de tanto eu pecar, Ele ainda continua me abraçando, Ele continua consertando aquilo que eu fiz de errado. Glória a Deus, aleluia. A gente vai ver vários homens na Bíblia, todos eles erraram, todos eles acabaram pensando que estavam resolvendo o problema que Deus tinha levantado, e não. Tentaram mudar os planos de Deus, e não. Deus ainda se teve misericórdia por cada um deles. Por que eu não busco mais essa presença? Por que eu não busco mais estar na presença dEle? Por que eu não busco ter intimidade com Ele? Irmãos, que a gente venha largar as nossas obras de vergonha. Aleluia. Que a gente venha largar as nossas obras de vergonha. Vamos nos alegrar na presença dEle. Olha, mas eu tenho vergonha de falar na frente. Você não precisa falar na frente. Só de você buscar a Ele. Se você vir aqui e suportar esse monte de irmão defeituoso, que também busca a presença de Deus, que também busca ser aperfeiçoado por Deus, Deus já está te abençoando, já está te transformando. E quanto mais você está na presença de Deus, você percebe que as coisas que você achava, você já não sabe mais. E é o último exemplo que eu quero dar para finalizar. É o exemplo de Isaías. E viu, Senhor, o seu alto sepulcro. Quando eu olhei para mim, ai, Senhor, porque eu sou um homem de impuros lábios, que vive no meio de um povo de impuros lábios. Mas é o mesmo Isaías que ficava falando: ai de vocês, Israel, ai de vocês, Israel, ai de vocês, Israel. Glória a Deus, aleluia. Agora ele fala: ai de mim, que sou de impuros lábios. Glória a Deus. É a presença de Deus que nos purifica, irmãos. Aleluia. É a presença de Deus que nos purifica. Quanto mais nos aproximamos da presença de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais temos comunhão, Aleluia. mais temos intimidade. Glória a Deus.
e mais vemos o caráter de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Nesse momento eu servo da criança. Agradeço a meu